Aleluia. Glória a Deus. Amados, o texto, ele fala, cita justamente o momento, o período da divisão das tribos de Israel. Após o rei Salomão morrer, a Bíblia relata que o filho de Salomão, Roboão, ele assume o trono como de direito, né? O filho indicado por Salomão para poder assumir o trono, e ele tão somente assume o trono. E a Bíblia diz que naquele momento houve então uma divisão no povo, porque mandaram chamar Jeroboão, que estava no Egito, refugiado, fugido de Salomão, porque Salomão queria matá-lo, e ele ficou no Egito por alguns anos, até que Salomão morreu. Então ele retorna agora para Jerusalém, onde iria iniciar um novo monarca, um novo rei iria assumir as 12 tribos de Israel. Nós sabemos que Salomão, nos últimos dias da vida dele, a Bíblia relata que ele se corrompeu. Se ele ficou até os últimos dias da vida dele assim, nós não sabemos claramente, a Bíblia não revela. Mas ele se corrompeu, e aquela corrupção de Salomão provocou muitos danos no contexto religioso, social e espiritual da vida da nação das 12 tribos de Israel. Isso veio trazer muitos prejuízos para a nação. E agora nós encontramos, dentro dessa rebelião de Salomão, Deus então usa o profeta Aías e escolhe um jovem chamado Jeroboão, e a Bíblia diz que ele vai ao encontro daquele jovem e profetiza sobre ele, unge ele com óleo e entrega para ele as 10 tribos de Israel. A Bíblia diz que Deus escolheu o jovem Jeroboão, e então o profeta Aías ministra sobre ele que Deus estaria dando para ele as 10 tribos de Israel, concedendo-lhe o reino sobre as 10 tribos de Israel. Então nós encontramos que anos depois dessa profecia, quando Salomão morre, então Jeroboão, que havia recebido essa profecia, essa unção de rei sobre as 10 tribos de Israel, ele vem para Jerusalém. É importante você prestar atenção no contexto. Ele vem para Jerusalém e o momento era especial. O momento em que o rei Roboão, filho de Salomão, assumiria as 12 tribos de Israel, que era o reino no todo do rei Salomão. A Bíblia diz que ali houve uma divisão, né? E as 10 tribos se separaram, seguiram Jeroboão, seguiram Jeroboão para o norte e ficaram como capital a cidade de Samaria. 10 tribos seguiram Jeroboão, e em Jerusalém ficou apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que após o momento daquela divisão, o rei Roboão, ele logo em seguida, né, alguns dias depois daquele episódio, ele envia cobradores de impostos para cobrar os impostos. E a Bíblia diz que o povo que havia se rebelado mataram, né, os enviados que o rei Roboão havia enviado. Então o rei Roboão, ele se enche de ira, então ele convoca 185 mil homens, os melhores homens de guerra, para poder subir em busca do povo que havia se rebelado, forçando-os a eles retornarem para Jerusalém e recebê-lo como rei. Nós sabemos que de direito era isso. Ele tinha como direito isso. O trono era dele. Salomão havia cedido para ele. E o povo havia se rebelado. É interessante aqui que nós analisamos os resultados da obediência do rei Roboão. O tema da mensagem é esse: os resultados da obediência. Porque veja bem, o cenário é esse, muito conturbado, né? Assim que Salomão morre, logo Jeroboão volta do Egito, as atribuições, e busca as atribuições da realeza, e algo acontece, o reino é dividido, e agora Roboão, o rei Roboão, filho de Salomão, o versículo de número 4 diz assim: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Olha isso.
cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. É interessante isso aqui, que veja bem, a Bíblia diz que Roboão já havia separado todos aqueles 185 mil homens. Armados estavam em fileiras, preparados para avançar em busca do povo. Então todo aquele investimento, toda aquela tensão, toda aquela ira, todo aquele momento de ira, de desespero, de revolta, e de repente Deus usa um homem, o profeta Samaías, um homem de Deus. De repente Deus usa um homem e se volta para o rei e diz uma palavra. E aquela palavra que o homem de Deus cita mudou todo o contexto daquela revolta, daquele cenário. Entenda uma coisa. É interessante que Roboão não insiste com Deus. É interessante que Roboão não insiste em continuar a fazer o que ele ia fazer. É importante nós entendermos que o que ele ia fazer era direito dele. Mas aqui ele abre mão dos seus direitos para poder fazer valer os direitos de Deus. Deus está dizendo para ele assim, olha, eu é quem fiz isso. Então não sai ninguém de Jerusalém, porque eu é quem fiz isso. Então somente eles obedecem a palavra de Deus através de um profeta e ficam em Jerusalém. Irmãos, como é difícil isso para nós. Imagine um homem, eu e você, cheio de ira, revoltado, num momento de nervoso, um momento de desequilíbrio total, e de repente nós vamos ser confrontados por um homem de Deus, pela palavra de Deus, através de um profeta, de um homem de Deus, e aquilo tão somente faz com que o rei Roboão paralisa todo aquele exército, todo aquele povo, e eles não avançam, apesar de ter sido o direito deles. Como é difícil a gente abrir mão daquilo que é nossos direitos, né? Acostumamos, quando é direito nosso, nós acostumamos a ir à frente, a avançar, e nós aprendemos com esta palavra, né, que se destaca aqui os efeitos da obediência, que é o tema da mensagem. Nós aprendemos com esta palavra que às vezes é de suma importância a gente abrir mão dos nossos direitos para fazer valer, tão somente fazer valer o plano divino, para dar lugar ao plano divino. Aqui, a vontade do rei Roboão é colocada de lado para que a vontade de Deus, o plano divino de Deus, estivesse em pauta. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aparentemente tinha efeitos tão somente negativos. Aparentemente era gigantesco os efeitos negativos. Presta bem atenção, eram 10 tribos. Roboão havia perdido 10 tribos, milhares de pessoas, um exército poderoso o havia abandonado, com capitães, exército, milhares de pessoas havia abandonado ele, 10 tribos havia abandonado Jerusalém. Então observe que aparentemente o dano, a perda era gigantesca, e de repente, por uma palavra, glória a Deus, o rei tão somente permite, por obediência, que o plano de Deus venha a ser realizado. Deus diz assim, olha, peraí, não vai porque eu que fiz isso daí. E tão somente ele obedece. Quantas vezes nós desobedecemos após ouvir uma orientação de Deus? Quantas vezes nós ouvimos a orientação, mas não aceitamos, não acatamos a orientação de Deus, e avançamos seguindo o nosso coração. Eu quero que você entenda que se Roboão tivesse seguido o que estava no seu coração, ele tão somente iria com afinco, com muito afinco, sobre os seus irmãos, ia haver muito sangue, muita batalha, muita guerra. E eu quero que você entenda que se era Deus que estava naquele negócio, ele não teria vencido aquela batalha, porque ele estaria lutando contra o próprio Deus. Então, às vezes, nós
devemos abrir mão dos nossos direitos para não lutar contra o próprio Deus. Porque muitas das vezes nós não queremos abrir mão dos nossos direitos e preferimos lutar contra o próprio Deus. Eu pergunto para você, qual é esse ser humano que vai lutar contra Deus e vencer? Então nós entendemos aqui que naquele momento o rei Roboão, ele se mostra como um gigante equilibrado. Ele tão somente olha para aquele homem de Deus após anunciar aquela palavra. Ele tão somente se rende, larga a mão da espada, joga a espada por terra e diz: seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. E naquele momento, a obediência dá lugar ao plano divino. Entenda uma coisa. Porque ele não contestou, apesar de aparentemente a proporção que havia perdido era muito grande, ele não cogitou em interferir no plano divino. Irmãos, quantas vezes nós pagamos um preço porque interferimos em um plano divino? Entenda uma coisa, era Deus que estava fazendo aquilo. Há alguns anos atrás, Deus havia usado um profeta também para ungir Jeroboão, rei sobre as 10 tribos. Então Deus iria cumprir a sua palavra. Qualquer interferência do rei Roboão seria uma interferência contra o próprio Deus. Pelo amor de Deus, peça discernimento a Deus, porque às vezes Deus nos coloca em alguma situação que mexe com o nosso ego, você entende? Mexe conosco, mexe com o nosso ego, mas entenda, é aí que Deus quer que você se encontre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aquela situação estava mexendo profundamente com o desejo do coração de Jeroboão, com o ego de Roboão, com o ego de Roboão, com o desejo do seu coração, mas ele se rende diante do Senhor. Como é importante nós analisarmos isso, que aquele homem se rende diante do Senhor, e às vezes nós nos encontramos com crentes, pessoas que já servem a Deus por muitos anos, mas são totalmente insensíveis. Deus fala com ele, Deus fala com ela, e ele ou ela ainda continua indeciso, ainda continua na dúvida. Meu irmão, pelo amor de Deus, você quer que Deus fale com você como? Caindo um raio do céu perto dos seus pés e você ficando vivo para você entender que é Deus que está falando contigo? Seja sensível, tenha sensibilidade diante do Senhor, porque Deus pode falar de várias maneiras, de muitas maneiras, seja usando alguém, seja usando um passarinho, sei lá, alguma coisa simples para que possamos entender. Então aquele homem, em meio a um momento tão conturbado, ele dá lugar, através da obediência, ele dá lugar ao plano divino, para que o plano divino venha se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Entenda, nós aprendemos que aquilo que aparentemente era perdas, olha bem isso aqui, aparentemente para Roboão era uma grande perda para ele, mas para Deus não, era muito diferente. Deus estava colocando para bem longe aquilo que seria um tropeço e maldição para o seu reino. Entenda isso. Nós não entendemos, nós entramos em conflito com Deus muitas das vezes, achando que aquilo é uma coisa boa, porque a gente perdeu. Meu Deus, como que eu perdi aquilo? Não entenda, Deus está colocando para longe de você, para que você seja abençoado. Aleluia. Deus estava afastando uma geração que não tinha mais conserto. Tanto é que nós observamos que cerca de 220 anos depois, aquele povo que se rebelou foi exterminado da face da terra. Entenda uma coisa, para Roboão aquele momento era de muitas perdas, mas para Deus não. Deus estava selecionando, Deus estava preparando algo melhor. Deus estava preparando algo especial para com ele. E tão somente ele deveria obedecer à palavra de Deus. É tão interessante que Deus não usa um raio do céu caindo nos pés de Roboão para que ele atendesse. Não. Deus usa um porta-voz. Deus usa um homem. E um homem que não é muito citado na Bíblia. O profeta Samaías só aparece nesse texto bíblico. Você não vê, ele não é famoso como o profeta Isaías e etc. Não. Ele era um homem humilde, um homem simples, um homem oculto no seu ministério.
Mas neste momento, Deus então usa este homem que nem aparece, para poder falar com o rei Roboão. E tão somente o rei Roboão aceita a palavra de Deus através daquele homem. Ei, presta bem atenção. Quem é você que fica ditando qual é a pessoa que deve falar com você? Entenda, Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Se você precisa, assim como eu, estar com o coração aberto, preparado, voltado para poder entender a vontade de Deus e a palavra de Deus. Porque o Senhor, ainda hoje, 2020, Ele continua falando através da sua palavra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os versículos 5, 6 e 11 e 12 relata que a obediência de Roboão deu lugar à prosperidade. Olha o que diz os versículos 5, 6, 11 e 12. Roboão habitou em Jerusalém e para a defesa fortificou cidades em Judá. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de alimentos, de azeite, também de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças, fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram sujeitas a Roboão. Olha só, observe aqui, nós observamos acerca de um tempo depois, aquilo que parecia uma perda enorme, Deus começou a prosperar o reino de Roboão por conta da sua obediência. Os versículos diz que ele começou a fortificar cidades. Olha bem, essas cidades que ficavam mais próximas de Jerusalém não eram fortificadas, mas agora foram tornadas grandes fortalezas para defender Jerusalém, para guardar Jerusalém. Se tornaram grandes fortalezas e se tornaram também locais de muito depósito de alimentos, de víveres, né? Alimentos de azeite, de vinhos, e também depósito de arsenal de armas. Olha o que Deus fez por conta da obediência de Roboão. Porque Roboão obedeceu à voz de Deus. Aquele momento que parecia muitas perdas, agora cerca de 1 ano, 2 anos depois, o reino de Roboão agora estava fortificado, porque Deus estava alargando as fronteiras de Roboão, porque tão somente Roboão obedeceu a Deus. Meu irmão, entenda, se Deus estiver com você, você não vai perder nada, porque Deus estará retribuindo, Deus estará tornando as coisas ao teu redor em fortalezas, glória a Deus, para que você esteja protegido, para que você esteja suprido, para que não haja nenhuma necessidade para com você. Aquelas cidades agora ganharam outras características de fortalezas, características de lugares muito bem nutridos, glória a Deus, porque Deus estava na vida e no reino de Roboão. Nós sabemos que lá no norte, o reino do sul, o reino do norte, lá no reino do norte, o rei Jeroboão não estava com tal prosperidade, mas a mão do Senhor estava sobre Jerusalém, a mão do Senhor estava protegendo Jerusalém, fortificando Jerusalém e prosperando Jerusalém através da vida de um homem, Roboão, que obedeceu a voz de Deus naquele dia. Eu entendo que ele, naquele momento em que teve que abrir mão daquelas 10 tribos, eu entendo que ele foi dormir aquela noite um tanto confuso, um tanto abatido, um tanto confuso, mas eu posso ver aquele homem dizendo assim: Deus, eu obedeço a tua voz, eu entrego nas tuas mãos, eu obedeço, eu me rendo, eu entrego diante das tuas mãos,
para que o Senhor venha fazer. Olha aqui, menos de 3 anos depois, olha Deus fortificando aos arredores. Olha Deus prosperando aos arredores de Jerusalém e Jerusalém. Ei, se você continuar obedecendo a Deus, falta um pouquinho de tempo, Deus estará fortificando aos seus redores. Deus estará com a mão estendida sobre os teus, sobre a tua família. Ele estará alargando as fronteiras ao teu redor, para que você entenda que Deus está na tua vida, que Deus está prosperando a tua vida, que o Senhor está no comando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você crê, você receba esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Quantas vezes a gente tem perdas em nossas vidas? Ah, pastor, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não consigo mais nem ir na loja para comprar uma coisa porque eu perdi isso. Deus está dizendo para você, Ele está na tua vida, Ele vai alargar as tuas fronteiras, Ele vai repreender todas as barreiras, Ele vai desfazer e destruir as fortalezas espirituais e vai guardar você. Você pode aparentemente ter perdido alguma coisa, mas as fronteiras espirituais ao teu redor estão fortificadas em Deus. Estão fortificadas em Deus, ou estarão sendo fortificadas em Deus, através desta palavra, se você assim crê. Aleluia, glória a Deus. Por certo que agora, depois dessas cidades serem tornadas em fortalezas, por certo que agora aquela visão de derrota que Roboão tinha, agora já não estava mais patente para com os seus olhos. Glória a Deus. Acredito que Roboão agora olhava para o seu redor, vendo aquelas cidades fortificadas ali ao seu redor, Deus prosperando a sua vida, o seu reino. Oh, glória! As lágrimas que Roboão derramou naquelas noites em que aquelas 10 tribos haviam abandonado ele, agora ele podia cantar o hino da vitória. Agora ele podia erguer as mãos aos céus e dar glórias e bendizer ao Senhor, porque o Senhor estava prosperando a vida de Roboão. O Senhor estava prosperando a casa de Roboão. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão aqueles que edificam. Mas se a mão do Senhor estiver sobre a tua casa, sobre a tua vida, você vai prosperar, porque o Senhor está com você. Agora entenda uma coisa aqui comigo: existe um preço a pagar para que Deus venha pelejar por você. Se você estiver disposto a abrir mão do seu eu, a pagar o preço, Deus estará assumindo o curso da tua vida. Deus estará assumindo a direção. Deus estará sendo o comandante. Ele vai caminhar na tua frente. Ele vai te dar a direção, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Agora estava patente aos olhos de Roboão não as derrotas, mas sim as grandes fortalezas, as prosperidades que Deus estava fazendo, coisas muito importantes. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus estava patente. Os versículos 13, 14 e 16 revela que a obediência dá lugar à providência divina. Não saia daí, preste atenção, não saia daí. Os versículos 13, 14 e 16 enfatiza que a obediência de Roboão dá lugar à providência divina. Olha o que diz os versículos, preste atenção. Os versículos dizem assim: também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel recorreram a Roboão, voltaram a procurar Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores de suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão, rei do norte, e os seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Olha as frustrações daqueles que abandonaram o rei. Além, versículo 14,
além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Passa-se um tempo, quem sabe dias, né? Eu não sei se de repente um ano ou meses. Passa-se um tempo, a providência, a obediência dá lugar à providência divina. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Por isso que Deus disse para Roboão assim, ó, não vai em busca deles não. Eu estou nesta causa, fica aqui e aguarda, só espera, porque Deus está pelejando. Oh, glória. Amém. Bendito seja Deus. Amém. Pouco tempo depois, olha o que Deus faz. Deus começa a tocar nos corações daqueles que havia abandonado. O Roboão, fugido de Jerusalém, estavam habitando em outros arabaldes e outras regiões. E a Bíblia diz que Deus toca lá neles. E eles começam a voltar. Olha isso, Deus prosperando o reinado de Roboão novamente. Glória a Deus. As perdas que Roboão havia chorado, agora Deus estava mandando. Mas Deus estava mandando com qualidade. Sabe quem era que Deus estava mandando? Aqueles sacerdotes que não queriam se dobrar às idolatrias de Roboão no Reino do Norte. Aqueles sacerdotes que eram fiéis ao Senhor, que não queriam se dobrar às idolatrias de Jeroboão no Reino do Norte. A Bíblia diz que Jeroboão abandonaram eles lá, rejeitaram eles, e eles então voltaram para Jerusalém, aleluia. Mas eram homens de Deus, eram levitas consagrados, que temiam o Senhor e não queriam se render às idolatrias de Jeroboão. E também o texto diz que de todas as tribos, aqueles que estavam com o coração ansiosos para buscar a Deus, Deus estava peneirando, meu irmão. Deus estava selecionando, aleluia. Deus estava providenciando para que voltasse novamente para Jerusalém somente aqueles que tinham no coração ardendo o desejo e a vontade de buscar ao Senhor. Aleluia, isso mesmo, lá em 2 Crônicas, capítulo 11. Entenda uma coisa, Deus estava operando na vida de Roboão. O povo estava voltando, de todas as tribos estavam voltando. E a Bíblia diz que eles então vieram e buscaram Jeroboão. É interessante que todos aqueles que se arrependeram depois de um tempo começaram a voltar. E o rei Roboão, sabe o que é que ele faz? Ele não rejeita ninguém. Oh, glória! Aquele homem era muito sábio. Muitas pessoas teriam rejeitados, né? Imagine você, alguém que hoje te despreza, e aí um ano depois esse alguém volta para você e te pede perdão. A maioria das pessoas vai, eu não quero saber de você não, você deu mancada comigo, enfim. Mas Roboão foi muito inteligente. Deus estava mandando e ele recebia a provisão de Deus. Aleluia. Não reclame. O rei tinha como providência divina o retorno de cada um daqueles sacerdotes e daqueles fiéis que tinham o coração voltado a Deus. Era Deus que estava fazendo aquilo do começo ao fim. Era Deus que estava fazendo aquilo na divisão. E era Deus que estava fazendo aquilo no retorno para Jerusalém. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Você não vai perder nada em Deus, porque o Senhor estará retribuindo. O Senhor estará restituindo para você. O Senhor estará o Senhor estará retribuindo, o Senhor estará restituindo. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, para que você esteja pronto para receber a provisão de Deus, para que você seja humilde a ponto de receber toda a provisão que Deus enviar para você. Aleluia, porque o Senhor faz, o Senhor fará, o Senhor está fazendo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba a provisão de Deus sobre a tua vida. Jeroboão
não dispensou absolutamente ninguém daqueles que voltaram lhe procurar. Oh glória! Aqui novamente eu vejo Roboão engolindo o seu ego. Aqui novamente eu vejo Roboão abrindo mão do seu ego, abrindo mão dos seus direitos, porque ele podia muito bem indicar cada um deles como desertores e lançá-los no calabouço, mas ele não. Ele recebe cada levita, Lamastoria, e restitui aos levitas os seus cargos e os seus ofícios para o culto e para a adoração ao Senhor. Aleluia! Seja sábio, receba de Deus, porque Deus está mandando. Aleluia! E ainda que para você pareça um desertor, Deus está dizendo para você: receba, porque é provisão de Deus. Receba, porque Deus está provendo. Receba na tua casa, receba na tua vida, porque o Senhor está operando. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. O versículo 17 indica que a obediência revela a diferença. Oh, glória! Versículo 17 diz assim: assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Olha isso aqui, como a obediência faz toda a diferença. Aqui Deus estava mostrando para Roboão: Roboão, vale a pena você ter me obedecido. Oh, glória! Aqui Deus estava provando para ele que valeu a pena ter obedecido a voz do Senhor. Aleluia! Meu irmão, entenda uma coisa: se você estiver pagando um preço, seja ele um preço alto, como o Roboão pagou, para obedecer a voz de Deus, entenda que o Senhor irá fazer você gozar de vitória. Porque se é Deus que colocou você nessa prova, Deus irá tirar você desse cativeiro, desse momento de deserto. Isso é apenas um momento. Deus estará com a mão estendida sobre a tua vida para te dar vitória no momento certo. E no tempo de Deus o Senhor entrará com providência. Aqui no texto revela que os mesmos que haviam abandonado Roboão eram os mesmos que estavam fazendo ele prosperar. Oh, glória! Olha isso! Eram os mesmos que haviam abandonado Roboão. Agora esses mesmos voltaram, reconhecendo que Deus estava na vida de Roboão. Voltaram reconhecendo que haviam errado acerca de Jeroboão. Mas agora esses mesmos reconheceram que Deus estava em Jerusalém, na vida de Roboão. Deus estará abrindo os olhos para que vejam que o Senhor está na sua vida. Deus estará abrindo os olhos para que vejam que o Senhor está na tua casa. E a mão de Deus estará estendida sobre você. E todas as perdas se tornarão em bênçãos e vitória. Todas as perdas serão restituídas. Deus vai mandar para longe de você aquilo que realmente não presta, aquilo que realmente é perda, mas Ele vai trazer de volta e restituir aquilo que vale a pena, aquilo que vai trazer edificação, aquilo que vai trazer prosperidade para a tua vida e para o teu ministério. Deus vai curar, Deus vai curar eles lá com Jeroboão. Deus vai permitir que eles vão lá para Jeroboão e vão enxergar em Jeroboão, vai começar a olhar Jeroboão e ver o que Jeroboão vai. Deus vai revelar para ele. Fica tranquilo, fica no seu lugar, não se apresse em sair do espera em Deus, porque o Senhor irá trazer, mas vai trazer transformado, vai trazer renovado, vai trazer de maneira que todas essas pessoas irão fazer você prosperar. Aleluia! Sendo
orado, aleluia, com todos aqueles que haviam voltado, aleluia, porque Deus estava fazendo uma obra de milagre. Oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor. Você pode receber essa palavra profética sobre a tua vida, porque o Senhor vai agir. O Senhor tem na sua mão todo o poder, o Senhor tem nas suas mãos todo o domínio. Oh glória a Deus, aleluia. Nada, absolutamente nada será perda, porque Deus estará operando milagres e maravilhas. Os efeitos da obediência de Roboão, glória a Deus, aleluia. Os efeitos da obediência de Roboão, aleluia. pouco tempo depois Deus traz à tona. Agora imagine comigo, eu e você, se Roboão não tivesse obedecido a palavra de Deus através daquele homem simples, o profeta Semaías. O texto diz que era um homem de Deus. Aleluia. Imagine se Roboão não tivesse dado ouvidos àquele homem de Deus. Era um homem que não tinha um ministério grande, era pequeno. Aleluia. Todas as retribuições divinas que Roboão recebeu foi através da obediência à palavra daquele homem de Deus. Aleluia, Jesus. Abra o seu coração e permita Glória a Deus. que esta palavra de Deus possa ter acesso à tua vida, à tua casa. Aleluia. E o Senhor seja honrado, o Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nada, absolutamente nada é verdadeiramente perda quando Deus está conosco. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Seja obediente. Graças a Deus. O momento é de aflição, pastor, não é fácil, mas seja obediente. Aleluia. Seja servo, obedeça. Espere em Deus. E logo você vai colher os frutos da obediência. Deus tem um ministério sobre a tua vida. Exerça ele sem desviar nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. Se o Senhor te levar para um deserto, vá com o Senhor, porque a mão dele estará sobre a tua vida. Não deixa nada, não deixa o brilho de Edom ofuscar a sua visão de Deus. Não deixa o brilho das coisas do mundo, das amizades, etc. ofuscar os seus olhos do Senhor. Continue aguardando nele, esperando nele, porque o Senhor te dará vitória. Em nome de Jesus eu creio. Você crê? Diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar com esta palavra. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para você que está afastado, quantas pessoas que estão afastados, estão com problemas, que têm nos procurado, a gente tem dado assessoria, que até mesmo remota, pelo WhatsApp, muitas pessoas, e nós estamos com o coração aberto para poder abençoar a tua vida, orar sobre a tua vida e te abençoar. Nos procure, Vai lá no meu canal, Pastor Luciano Monteiro. Se você ainda não se inscreveu lá, se inscreve lá no meu canal, Pastor Luciano Monteiro. Tem só mensagens lá, estudos bíblicos para o seu elevo espiritual, em nome de Jesus. E Deus falou com você e você precisa de ajuda. Quer fazer parte da nossa comunidade cristã Esperança Eterna? Nós estaremos dando assessoria espiritual para você. Aleluia! Aí na tua vida, você entra em contato conosco, Às vezes não dá para comentar aí no chat, aí no YouTube, vai lá no Message, vai lá no meu canal, no YouTube, e faz um comentário, entre em contato conosco, nós estaremos acrescentando o seu nome no caderno de oração, estaremos orando por você, sempre apresentando você ao Senhor, ministrando sobre a tua vida, e até mesmo se você precisar, nós estaremos te ouvindo e abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. A vida tem tristezas mil, Aleluia. nem tudo é